Bom dia a todos. Aula de Sociologia para os segundos anos. Professor Tiago. Gente, vamos começar aqui. Na aula passada, nós vimos o capítulo 7. Conceitos de trabalho. Certo? E a gente enfatizou nesse capítulo 7 a ideia da organização racional da produção, ou melhor, organização científica do trabalho, que é a mesma coisa, certo? E eu fui direto ao que mais interessa nesse capítulo, que é os modelos de produção. Vimos o Taylorismo, vimos o Fordismo e também o Toyotismo. E a gente colocou as características de cada modelo e fez comparações. Vocês lembram disso? É tanto que na nossa aula ao vivo, para os segundos anos, a gente enfatizou também esse capítulo, o capítulo 7. Por quê, professor? Porque vocês vão ver a questão do Taylorismo, do Fordismo, do Toyotismo no SSA, vocês vão ver isso no Enem, nas provas que virão a partir do ano que vem. Então, é um assunto recorrente, que sempre está caindo, certo? Então, a gente viu o Taylorismo, que é uma produção, que é um modelo de produção verticalizado, né, onde o trabalhador ele repete o movimento freneticamente várias vezes. Essa atividade, esse movimento é cronometrado, certo? O funcionário ele só exerce uma atividade, ele não é, vamos dizer assim, polivalente, né, como é uma característica do toyotismo. Enfim, a gente viu várias características aqui sobre o toyotismo, sobre o Fordismo, esteira de produção, que é uma característica do Fordismo. A gente viu também a produção de estoque no Fordismo. Já no Toyotismo não tem estoque, é o princípio de just in time, fazer na hora certa, para a pessoa certa, para evitar a produção de estoque, certo? O funcionário do Toyotismo ele é multifuncional, ele é extremamente capacitado, especializado. Ele conhece todos os processos de produção, do início ao fim. Ao contrário do funcionário do Fordismo, que não conhecia todo o processo, só conhecia um, que era o dele. Beleza? Tá claro isso? Para relembrar, beleza? Pois bem, hoje vamos ver o capítulo 8, definições de cultura. Qual é a página, professor? Me pediram isso na aula ao vivo. Página 189. Capítulo 8, definições de cultura. E temos aqui na página 189, cultura, civilização e natureza. São três conceitos que dialogam entre si, certo? Mas que têm suas particularidades, tranquilo? Então eu vou aqui, de forma bem sintética, tentar mostrar para vocês como foi que a cultura surge, como é que ela se desenvolve entre os homens, tranquilo? Mas antes, eu quero ler a definição de cultura para o antropólogo, para o fundador da antropologia moderna, que é o nosso amigo Edward Taylor, né? E Taylor, final do século XIX, ele vai definir cultura. E ele diz assim, preste atenção, isso é na página 193, leitura complementar, tá lá. Cultura, ele diz, abre aspas, cultura ou civilização. Cultura ou civilização. É este todo o complexo que inclui conhecimento, crença, arte, leis, moral, costumes e qualquer outra capacidade e habilidade adquirida pelo homem enquanto membro da sociedade. Fecha aspas, Taylor. Claro, veja só. Professor, é um conceito muito usado? É. Artigo científico, está aqui no livro, você vai ver lá na frente também outros espaços. Mas onde eu quero chamar atenção para essa citação?
Taylor, ele vai pesquisar a cultura, as culturas, né? Metade final do século XIX. No século XIX, na Europa, havia a influência do darwinismo, Charles Darwin, a evolução das espécies, e também do positivismo de Augusto Comte. O que é que Comte dizia? Que toda a sociedade irá passar por 3 estágios ou estados. Primeiro estágio teológico, onde as explicações da vida vêm do sagrado. Depois disso há uma evolução, estágio metafísico. As explicações para a vida e para o mundo, ela vem a partir da contemplação e da especulação. Não há necessidade de provar cientificamente. Então o que é isso, professor? Filosofia, especulação. Não tem a necessidade de provar cientificamente o que você fala, certo? E mais essa evolução, chegamos ao estágio positivista, que Augusto Comte defende, que é o estágio onde, para ser ciência, ela precisa ser positiva. Para ser positiva, ela precisa provar cientificamente aqueles fatos, aquelas teses, a partir da observação, da análise, da experimentação e da construção de leis gerais, para que seja ciência. Então veja só, Taylor, ele vai ser influenciado pelo evolucionismo de Charles Darwin e também pelo positivismo de Augusto Comte. Então, ele vai escrever, ele vai produzir uma teoria baseada naquilo que ele é, de onde ele está imerso. Então ele comete alguns erros aqui. Por exemplo, quando ele quer definir cultura, ele diz assim, cultura ou civilização. Isso é um erro. Mas tudo bem, Taylor, é o teu contexto, é as tuas influências. Mas por que é uma diferença? Porque aqui, na introdução, na página 189, ele diz assim, cultura, vírgula, civilização e cultura. São 3 coisas diferentes, mas que se comunicam, certo? Então, cultura ou civilização? Vamos agora às definições e às características. Gente, cultura. Preste atenção agora em mim, olha para mim, certo? Olha para mim e me ouve. Professor, quando é que o homem começa a produzir cultura? A gente precisa retomar os primórdios da civilização. Os primórdios da civilização. Principalmente é o Paleolítico e o Neolítico, Idade dos Metais, antes da escrita. Veja, o homem no Paleolítico, ele é Homo sapiens. Homo sapiens. O que é isso, professor? O homem que sabe. Mas o Homo sapiens, no Paleolítico, ele era determinado pela natureza. Ó, natureza aqui, ele era determinado pela natureza. A natureza controlava a vida desse homem. Como é que isso acontece? Fez frio, ele está aqui. Fez frio, ele vai migrar para o lugar mais quente. Aqui faltou alimento. Ele vai buscar em outro espaço geográfico o alimento. Faltou água, ele migra, vai buscar água em outro lugar. Faltou caça, ele migra e vai buscar a caça em outro espaço. Ou seja, a natureza, os fenômenos naturais, controlando a vida do homem. Determinismo natural. Isso quando o homem era Homo sapiens. Mas esse homem, ele vai passar por um estágio de evolução. Certo? Então, esse homem, ele vai para um estágio agora chamado de autoconsciência. Preste atenção. O homem era consciente. Agora ele vai para um estágio chamado de autoconsciência. O que é autoconsciência, professor? É isso aqui, ó. Homo sapiens, sapiens. O homem que sabe, que sabe. Veja que quando ele dá esse salto para a autoconsciência, eu sei que eu sei, ele olha para a natureza, e diz assim, agora eu, Homo sapiens sapiens,
vou controlar a natureza a meu favor. Eu vou humanizar a natureza a meu favor. Acabou o determinismo, acabou essa escravidão do determinismo natural. Agora eu vou humanizar o meio ambiente, eu vou humanizar a natureza, eu vou transformá-la a meu favor. E como é que o homem faz isso, professor? Simples. Ele está aqui, né? Se faltou alimento, sabe o que ele faz? Ele vai praticar o que a gente chama ele vai realizar a primeira revolução da humanidade, que é a revolução agrícola. Revolução agrícola. Agricultura. Olha a cultura aqui, ó. Agricultura. Agricultura. Ele realiza a primeira revolução da história da humanidade. Agricultura. Se as mãos deles eram mãos caçadoras de animais, agora a mão desse homem é mão produtora de alimento que ele vai desenvolver a partir da agricultura. Quando o homem desenvolve a agricultura, ele se torna sedentário, porque lá atrás o homem era nômade, ó. Nômade. Agora ele é sedentário, casa, local fixo. E quando o homem se torna sedentário, ele começa, ao invés de ser caçador de animais, ele vai ser agora domesticador de animais. Em vez de buscar água em outras fontes, ele vai construir canais de irrigação. O homem agora, Homo sapiens sapiens, ele vai ter consciência do passado, do presente, e ele consegue se projetar para o futuro. O homem como um ser de projeto. O homem como um ser temporal. O que é um ser temporal? Eu tenho consciência do que eu vivi, eu tenho consciência da minha existência hoje e eu consigo me projetar para o futuro. O que é um projeto, professor? O que é o homem se projetar? É o homem antecipar a ação pelo pensamento. Antecipação pelo pensamento. Eu consigo prever o que eu ainda vou fazer pelo pensamento. Ou seja, a atividade que eu realizo, o trabalho que eu realizo, ele é intencional. É planejado, é arquitetado previamente. Isso coloca o homem como um ser histórico, como um ser social e histórico, protagonista de sua vida. Acaba aí, cai por terra, é sepultado o determinismo natural. O homem agora, ele é protagonista. Ele interage com a natureza, transformando-a com o seu trabalho e, ao mesmo tempo, esse trabalho que ele realiza transforma esse homem também. O trabalho que o homem realiza sobre a natureza transforma a natureza, ou melhor, humaniza a natureza, ao mesmo tempo que humaniza o homem, que transforma o homem, que aperfeiçoa o homem, que deixa o homem mais sofisticado. Então, senhoras e senhores, é nesse momento, Homo sapiens sapiens, homem sedentário, domesticador de animais, homem como ser de projeto, que desenvolve a linguagem, que nomeia, que dá nome às coisas. Aí lá na frente, desenvolve a escrita, ele vai olhar para a natureza e vai dizer assim, eu sou diferente do resto da natureza. Porque o meu trabalho, ele é criativo, ele é subjetivo, ele é intencional. Eu espero os resultados do meu trabalho sobre a natureza. Então é nesse momento, senhoras e senhores, é nesse momento que o homem humaniza a natureza. E quando ele humaniza a natureza, ele constrói cultura. Cultura. Tranquilo até aí? Beleza? Manso, suave, show de bola, certo? Passando aqui para a página 190, ele bota aqui 2 conceitos fundamentais de cultura. É bem longo, ele vai citar vários pensadores sobre como é que ele pensa a cultura, tal. É bem extenso, né? Não vai dar tempo de colocar tudo aqui nesse vídeo.
vocês leiam, que é importante. Mas eu vou destacar aqui três pensadores, e tantos que tem aqui, três pensadores, né? Veja, cultura na Grécia Antiga significava paideia. Professor, defina paideia. Não dá para definir paideia, porque assim, paideia era a própria vida do homem grego. Do momento que ele nasce ao momento que ele morre. Era todos os valores, os hábitos e costumes que eram impregnados, eram socializados a partir da interação social entre seus pares. Então, paideia era a própria cultura do grego clássico. Então vamos lá. Aristóteles, discípulo de Platão, né? Aristóteles vai dizer que o homem é um ser social e político por natureza. Mais uma vez a palavra natureza. O homem é um ser social e político por natureza. O que Aristóteles quer mostrar para nós? Que o processo de paideia, ou o processo de cultura que o homem vai adquirir no processo de socialização, de ensino, de instrução, é um caminho, é uma possibilidade para que esse homem seja parte do coletivo, do corpo político. Não existe, veja só, gente, preste atenção. Veja como a paideia é importante. Veja, não existe na Grécia Antiga, Grécia Clássica, a ideia de privacidade. Eu tenho a minha privacidade. Não existe isso na Grécia Antiga. Por quê, professor? Porque o homem, quando ele é socializado, quando ele é instruído, quando ele é educado, quando ele passa pelo processo da paideia, não existe essa ideia de privacidade, não. Tudo que o homem aprende é para ser um homem público. Homem público. Fazer parte da polis, da cidade-estado. Então, todo o conhecimento que ele adquire é para ser público, é para ser um homem público. É em nome do Estado grego, é em nome da polis. Essa ideia de privacidade é uma ideia moderna, não clássica, certo? Então, ele diz que o homem é um ser social e político por natureza, ou seja, eu preciso estar próximo aos outros. Eu sou gregário, eu preciso estar próximo aos outros, aprendendo e ensinando. E além disso, eu sou um homem político, eu preciso estar na poli, debatendo, falando, dialogando, criticando, em nome da minha cidade, da minha polis, certo? Platão, eu vou até ler aqui a citação de Platão, que está na obra A República dele, né? A obra clássica, assim, a formação do indivíduo só se dá autenticamente na comunidade para a comunidade. Ponto. Fecha aspas. Isso significa que o ser humano deve adquirir cultura, ser cultivado, para que possa estar apto a servir de forma justa a sua comunidade. Então a paideia, ou a cultura, né, em termos gregos, é isso, é a formação do sujeito, do indivíduo, para a vida pública. Para a vida pública. Então temos aí Aristóteles, confirma isso, e Platão, beleza? Vamos ver aqui mais alguma coisa. Temos aqui também a palavra. Cadê, meu Deus? Me perdi aqui, gente. Desculpa. Sim. Outro sentido, o segundo sentido para a cultura. Eu tenho aqui, página 191. Eu acho que é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo parágrafo. Em um segundo sentido, cultura indica simplesmente os produtos dessa formação. Conjunto de modos de viver, de pensar, que também costumam ser chamados de civilização. Aí que tá. Professor, civilização tem a ver com isso, progresso científico, desenvolvimento técnico, desenvolvimento de hábito, de costume, de maneiras de agir, de pensar, de sentir. Certo? Então, é o resultado da cultura adquirida por esse sujeito, é a civilização. Vamos dar só um exemplo aqui, bem simples, bem direto. Se eu perguntar aqui a você, gente, qual era a cultura superior? Qual era a cultura superior? Do português,
que nos colonizou em 1500 ou do nativo ou do índio brasileiro que estava aqui em 1500? Qual era a cultura superior? Qual era a cultura superior? Do português que nos colonizou em 1500 ou do índio, do nativo brasileiro que vivia aqui em 1500? Qual era a cultura superior? Não existe, ouça, não existe cultura nem superior nem inferior. O que existe são culturas diferentes. O que existe são culturas diferentes. Então não existe superioridade cultural ou inferioridade cultural. Havia uma cultura característica da Europa do século XV, século XVI, e havia uma cultura do povo índio brasileiro, nativo brasileiro aqui. Não melhor, nem pior, nem superior, nem inferior a nenhuma outra, apenas diferente. Agora, se eu perguntar, gente, a nível de civilização e progresso científico, tecnológico, quem estava à frente? Quem estava à frente? O português ou o nativo brasileiro? O português. A nível tecnológico, fazendo comparação. Certo? Tranquilo? Dá para entender isso aí? Legal, né? Beleza. Então, gente, eu vou só ler aqui. Eu só vou ler aqui essa partezinha da página 191, o último parágrafo da página 191. Diz assim, ó. Acompanha comigo aí, por favor. Pegou? Pronto? Vamos lá. A palavra cultura repetindo. A palavra cultura se diferenciaria de civilização. Cultura é um conjunto das transformações humanas da natureza, ó. Um conjunto de modos de vida, sem referência a um sistema de valores. Por sua vez, a civilização seria um aperfeiçoamento desse conjunto, envolvendo, portanto, critérios de hierarquia de valores. Acabei de falar isso. Cultura, transformação da natureza. Civilização é o produto, é o resultado dessa cultura, é o aperfeiçoamento desses artefatos, desses hábitos, desses sentimentos. Aí sim a gente chama de civilização. Beleza, gente? Então, leiam esse material, é bem interessante. Façam um exercício. Qualquer dúvida, eu vou estar no WhatsApp, certo? No mais, se cuidem, juízo, isso vai passar e a gente vai se encontrar, tá bom? Cheiro no coração e até a próxima. Valeu!